Imagine um mundo onde o céu tocava a terra com mais intensidade, onde o sol nascia dourado sobre vales que nunca conheceram a seca. Um lugar onde a humanidade ainda carregava a centelha divina nos olhos. Mas algo se movia nas sombras. Algo que não deveria existir. Antes que a primeira gota caísse, antes que Noé fechasse a porta da arca, existiu uma era de esplendor e terror. Uma civilização que construiu cidades de cristal e bronze, onde homens viviam 900 anos e ainda assim não bastava. Kyle, 30 anos, cabelos negros como a noite sem lua, vestia túnica azul profunda com fios dourados. Ele caminhava pelas ruas de Enoquia, a cidade dos primeiros filhos de Caim. Seus olhos carregavam uma pergunta que ninguém ousava responder. Nas noites de lua cheia, sussurros vinham das montanhas, vozes que não eram humanas. Elas falavam de segredos celestiais, de estrelas que caíram, de seres que ensinaram aos homens o que nunca deveriam saber. A terra era um jardim, mas também um campo de batalha invisível. Anjos observavam dos céus, alguns com asas de luz, outros com olhos de fogo. A criação gemia sob o peso de escolhas que ainda não compreendíamos. Os ventos carregavam melodias que faziam as árvores dançarem. Rios de leite e mel cortavam planícies onde leões pastavam com cordeiros. Mas nas profundezas das cavernas, forjas queimavam dia e noite. Metais eram moldados em formas que desafiavam a natureza. Mulheres pintavam os rostos com minerais que faziam seus olhos brilharem como estrelas. A beleza se misturava com a violência de forma que ninguém conseguia distinguir. Kyle parou diante do grande templo de bronze. Suas portas tinham 9 metros de altura, gravadas com símbolos que pulsavam com luz própria. Ele tocou a superfície fria e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ali dentro, diziam, guardavam o conhecimento dos vigilantes. Aqueles que desceram quando os filhos dos céus viram que as filhas dos homens eram formosas. A criação inteira parecia segurar a respiração. Pássaros pararam de cantar. O vento cessou. Até as estrelas pareciam observar. Mas espere. E se eu te disser que esse mundo não desapareceu completamente? Que fragmentos dele ainda sussurram através das eras? Que você pode estar mais conectado a essa era do que imagina? Por que os antigos textos falam de gigantes que dominavam a Terra? Por que civilizações do mundo inteiro contam histórias de uma idade dourada que terminou em água? Coincidência? Ou memória coletiva? E se os Nephilim não foram apenas mitos? E se foram reais? E se seus descendentes ainda carregam traços genéticos que a ciência moderna está começando a detectar? Fique comigo. A próxima revelação vai te deixar sem fôlego. Você já se perguntou por que todas as culturas antigas temem o dilúvio? Por que os maias, os egípcios, os aborígenes australianos todos contam a mesma história com detalhes diferentes? E se a arca não foi apenas um barco, mas um santuário genético? E se Noé carregava mais do que animais? E se ele preservava a última linhagem pura da humanidade original? Por que encontramos ferramentas de bronze em camadas geológicas de milhões de anos? Por que ossos de gigantes aparecem em cavernas seladas desde a pré-história? A ciência está começando a perguntar. E se o conhecimento proibido dos vigilantes ainda circula em sociedades secretas? E se a maçonaria, os Rosacruzes, todos eles guardam fragmentos dessa sabedoria ancestral? Fique até o final, porque o que vem agora vai conectar todos os pontos. Vai fazer você questionar tudo o que aprendeu na escola, tudo o que acredita sobre a história humana. Registros sumérios falam de reis que governaram por 43 mil anos. Impossível? Talvez. Mas tabletes de argila datados de 3000 a.C. listam exatamente isso. E o mais curioso, o dilúvio aparece em todas as culturas. Na Grécia, Deucalião sobreviveu em uma arca. Na Índia, Manu foi avisado por um peixe. No México, Cox escapou em uma canoa. Um evento global. Uma memória compartilhada. Arqueólogos encontraram conchas marinhas no topo do Himalaia. Camadas de sedimentos com milhões de fósseis marinhos em desertos. Uma catástrofe aquática que cobriu montanhas. Em 1929, um mapa de Piri Reis mostrou a Antártida sem gelo com rios e montanhas. Como? A menos que alguém tenha mapeado o continente há 12 mil anos antes do dilúvio. Göbekli Tepe, na Turquia. Construído 12 mil anos atrás. Mais antigo que Stonehenge, que as pirâmides. Enterrado intencionalmente. Como se quisessem esconder do mundo pós-dilúvio. Na Bíblia, lemos que a maldade do homem era grande na terra. Que todo o desígnio do coração era só mal continuamente. Mas o que levou a isso? O que corrompeu uma criação perfeita? Textos apócrifos contam que seres celestiais desceram. Ensinaram às mulheres encantos e feitiços. Aos homens a arte de fazer espadas. O conhecimento acelerou a corrupção. Gigantes nasceram. Seres de grande estatura que devoravam tudo. A terra se inchou de violência. Até que o Criador se arrependeu de ter feito o homem. Mas Noé encontrou graça aos seus olhos.
Agora a teoria que une tudo. E se o dilúvio não foi punição, mas preservação? E se Noé não foi apenas um homem justo, mas o guardião de um código genético puro? Os vigilantes caíram. Ensinaram metalurgia, cosméticos, guerra. A humanidade evoluiu rápido demais. O equilíbrio se quebrou. O dilúvio foi o reset. Mas alguns fragmentos sobreviveram. Pirâmides alinhadas com constelações de 10.500 a.C., Göbekli Tepe, 12.000 anos. Construções que desafiam nossa linha do tempo. Sobreviventes do mundo antigo? E se a arca não era apenas madeira e betume? E se continha tecnologia perdida? Cristais que armazenavam conhecimento. Sementes de plantas extintas. DNA de animais que não existem mais. A Bíblia diz que Noé viveu 950 anos. Mas e se isso não era exceção? E se a longevidade era a norma? E se o dilúvio alterou até nossa biologia, encurtando nossos dias? Encontramos cidades submersas no Caribe, na Índia, no Japão. Estruturas perfeitas a 40 metros de profundidade. Construídas antes do fim da última era glacial, quando o nível do mar subiu 120 metros. E se os anjos caídos não foram destruídos? E se seus espíritos ainda vagam? A Bíblia os chama de espíritos imundos. Jesus expulsava demônios. A batalha continua até hoje. A grande pergunta: estamos repetindo os erros do passado? A tecnologia avança. A moral declina. O orgulho humano cresce. Será que o próximo julgamento está mais perto do que pensamos? Hoje, quando você olha para o céu, lembra que ele já foi mais próximo. Quando você toca a terra, sabe que ela já foi mais fértil. Quando você ama, compreende que já fomos criados para nunca morrer. O mundo pré-dilúvio não se foi. Ele vive em você, na sua curiosidade, na sua busca por significado, na sua capacidade de escolher entre luz e trevas todos os dias. E se o próximo dilúvio não for de água, mas de fogo? E se estamos vivendo os últimos dias da Segunda Era? A escolha é sua. Agora. A Bíblia promete que nunca mais haverá dilúvio de água, mas fala de um julgamento por fogo, de um novo céu e nova terra, onde a justiça habita. Cael escolheu a arca, escolheu a obediência, escolheu a vida. E você? Diante do conhecimento que recebeu hoje, qual será a sua escolha? O Criador ainda procura corações que o busquem, ainda oferece graça, ainda constrói arcas de salvação, não de madeira, mas de fé. Baixe gratuitamente o livro de Enoque reescrito em linguagem moderna. Link na descrição. Curta este vídeo agora. Inscreva-se no canal. Deixe sua dúvida nos comentários. Eu leio todos. Respondo todos. Isso ajuda o YouTube a entregar este conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir. Obrigado por ficar até o final. Você faz parte desta jornada. Que o Deus de Noé abençoe sua busca pela verdade. Até o próximo vídeo.